بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Iniciamos em nome de Deus Altíssimo seja, rogamos a sua paz e bênção ao seu mensageiro Muhammad, a todos os seus seguidores, familiares, e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie e nos oriente a toda a verdade. E agradecemos a Deus Altíssimo seja por estarmos em mais uma jornada, mais uma aula sobre a crença, sobre al-aqida. Citaremos no dia de hoje, inshallah ta'ala, alguns pontos relacionados à crença no último dia. A crença no último dia, al-yawm al-akhir, ou a vida eterna. E assim foi denominado pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando ele citou para nós os pilares da crença, os pilares da fé, e disse: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir." Al-yawm al-akhir, o último dia. Faz parte dos acontecimentos ou dos fatos que ocorrem no último dia ou na vida eterna, várias etapas e várias ocorrências que foram citadas por Deus Altíssimo seja no Alcorão, ou foram citadas pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam em sua palavra. Temos como fatos e ocorrências no dia, no último dia ou na vida eterna, a ressurreição, a congregação, a apresentação e acerto de contas, entre outros termos que foram citados no Alcorão Sagrado ou na palavra do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Nós citamos anteriormente que faz parte da crença no último dia tudo aquilo que abrange os sinais do fim do mundo, a morte e o que ocorre no túmulo de conforto ou de tormento e castigo. E depois do fim desse mundo, temos então a primeira etapa, a primeira plataforma das plataformas do dia do juízo que vem depois do fim desse mundo. Qual que é essa primeira etapa, a primeira plataforma? É a ressurreição dos mortos. E nós já citamos vários versículos onde Deus Altíssimo seja cita esse fato, o fato de que todos os seres humanos serão ressuscitados. Deus Altíssimo seja, por exemplo, disse, em resposta àqueles que não creem na ressurreição, disse assim: "E juraram por Allah solenemente que ele não ressuscitará os mortos." Aí depois vem a resposta de Deus, exaltado e altíssimo seja, ele disse: "Em verdade, ressuscitá-los-á, mercê de sua infalível promessa. Porém, a maioria dos humanos o ignora. Ele o fará para elucidá-los na sua divergência, a fim de que os descrentes reconheçam que eram mentirosos." Então, a ressurreição é parte da vida eterna, é parte do dia do juízo. Ou podemos dizer, é o início da nova etapa depois do fim desse mundo. Porém, existem pessoas que não creem nisso. Até há um termo em língua árabe, cuja tradução a gente pode dizer o seguinte, cuja tradução é o seguinte: as pessoas dizem assim, algumas pessoas dizem, são simplesmente ventres que expelem e túmulos que engolem. Ou seja, a gente nasce em vão, acabamos nascendo, e depois, quando morrermos, seremos engolidos pela terra. E não haverá, então, depois a recomposição dos mortos e a ressurreição. E, além dos versículos do Alcorão, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam também disse sobre isso, disse assim:
Diz Deus Altíssimo seja, o ser humano me caluniou, e ele não tem esse direito. E o ser humano me insultou, e ele não tem esse direito. Então, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, atribui a palavra a Deus. E diz assim, o ser humano caluniou a Deus, e não tem esse direito. E também insultou a Deus, e não tem esse direito. Sua calúnia a mim é dizer, não me regressará como me iniciou. Desmente que Deus irá fazê-lo regressar assim como o criou da primeira vez. E aí depois, Deus Altíssimo seja diz, e o início da criação não é mais simples para mim que o seu retorno. E depois o texto continua, e seu insulto a mim é dizer que Deus tem um filho, e eu sou o único, o eterno, o absoluto. Jamais gerei ou fui gerado, e ninguém é comparável a mim. Esse texto é relatado por Al-Imam Al-Bukhari. Uma segunda etapa do dia do juízo ou da vida eterna é a congregação. Em língua árabe, Al-Hashr. Deus Altíssimo seja, citou Al-Hashr, disse يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. E no dia em que reunirmos, congregarmos os piedosos em grupos perante o misericordioso e impulsionarmos os criminosos até o inferno em grupo. Então, citou al-hashr, que significa a congregação ou a reunião. Então, o profeta alaihi salatu wassalam citou sobre também a congregação dos humanos para o julgamento. Então, havendo a ressurreição, cada ser humano será recomposto. Depois disso, há a congregação de todos os seres humanos. Disse o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, todas as pessoas serão congregadas no dia da ressurreição, descalços, nus e descircuncisados. Ou seja, estarão assim como nasceram, descalços, nus e havendo a circuncisação, aqueles que foram circuncidados, isso também será eliminado. Eles estarão originalmente assim como nasceram, sem nenhuma alteração que foi feita depois de seu nascimento. Então, a mulher do profeta, alaihi salatu wassalam, Aisha, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ela, radiyallahu anha, ela disse, ó mensageiro de Deus, as mulheres e os homens, todos olhando uns para os outros, porque ele disse, serão todos congregados, reunidos, descalços e nus. Então, Aisha diz, todos, homens e mulheres, uns olhando para os outros. Então, o profeta, alaihi salatu wassalam, disse, a situação é pior do que preocuparem-se em olhar uns para os outros. A situação será pior do que alguém se preocupar em observar ou olhar para o outro. Então é citado aqui que estamos em outra dimensão onde as pessoas não estarão com esse pensamento de observar a nudez do outro, entre outras questões. Então, também há muitos outros textos sobre isso. Depois disso, depois da congregação, há o assunto da apresentação e acerto de contas. Ou seja, que cada ser humano seja apresentado perante Deus Altíssimo seja, para o julgamento justo de Deus exaltado seja, e seja apresentada e sejam apresentadas as suas ações. Deus Altíssimo seja diz assim, neste dia sereis apresentados e nenhum dos vossos segredos lhes será ocultado. E até mesmo o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, certo dia disse, todos vós, sem exceção, ireis falar diretamente com Deus, sem haver entre vós e Deus tradutor. Não haverá
entre Deus e entre a pessoa nenhum intermediário. Olhará à sua direita e não encontrará senão o que teve feito. Olhará à sua esquerda e não encontrará senão o que teve feito. Olhará à sua frente e não encontrará senão o fogo frente à sua face. Rogamos a Deus Altíssimo seja que nos proteja disso. Então aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, concluiu, disse, pois temam a Deus mesmo que seja por um pedaço de tâmara. Então aqui temos uma etapa das etapas do dia do juízo, que é a apresentação de contas perante Deus Altíssimo seja. Nesse assunto também temos versículos onde Deus Altíssimo seja cita detalhes disso. Por exemplo, diz, quanto àquele que for entregue o registro na sua destra, de pronto será julgado com facilidade. Então, existe a recepção dos registros de suas ações com a sua direita. Esse que receber com a sua direita, o seu acerto de contas será fácil. E aquele que receber à sua esquerda, esse terá o acerto de contas difícil. E até mesmo o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi perguntado por Aisha radiyallahu anha. Quando o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim, todo aquele que for julgado no dia da ressurreição irá ser destruído, irá ruir. Ou seja, quem for julgado será condenado. Então Aisha radiyallahu anha, ela disse ao profeta, ó mensageiro de Deus, Deus não disse quanto àquele a quem for entregue o registro em sua direita, de pronto será julgado com facilidade? Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, respondeu, isto mencionado no versículo é somente a apresentação. Então, aquele que tiver o seu registro de ações entregue à sua direita, isso é a apresentação. Mas todo aquele a quem lhes forem pedidas as contas no dia do juízo será castigado. Então aqui a gente entende que existe a apresentação geral, que é a apresentação de todas as criaturas, expondo para Deus Altíssimo seja tudo o que o ser humano fez em sua vida sem nada ser ocultado. E existe também a apresentação particular, que é a exposição dos erros, dos pecados da pessoa, os erros, os pecados dos crentes, e aí a confissão dessa pessoa perante Deus e o perdão de Deus, Altíssimo seja. Então, existe a apresentação de contas e o acerto de contas. Aquele que forem apresentadas as suas ações, pode Deus Altíssimo seja o perdoar sem julgá-lo com detalhes. E aquele que for julgado com detalhes irá ruir, irá ser condenado, como disse o profeta alaihi salatu wassalam. Então repetimos esse texto para a gente entender um pouco como o profeta alaihi salatu wassalam cita episódios do dia do juízo e da vida eterna, que são detalhes das etapas desse ponto de crença que é crucial para a salvação do ser humano. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim, todo aquele que for julgado no dia da ressurreição irá ser destruído, irá ser condenado. Então Aisha disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó mensageiro de Deus, Deus não disse quanto àquele a quem for entregue o registro à sua direita, de pronto será julgado com facilidade? Então o profeta respondeu, isto mencionado no versículo é somente a apresentação. A apresentação. Porém, todo aquele a quem lhes forem pedidas as contas no dia da ressurreição do juízo será castigado.
Outra etapa e outro ponto também citado sobre a vida eterna e sobre o último dia é a exposição do livro e também dos registros das ações. Tatayur as-suhuf. E sobre o livro e sobre as ações que são registradas no livro, Deus Altíssimo seja citou sobre isso, disse assim: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. O livro será exposto. Então verás os pecadores atemorizados por seu conteúdo e dirão: ai de nós, que livro é este? Não omite nem pequena nem grande falta, senão que as enumera. E encontrarão registrado tudo quanto tiverem feito, e teu Senhor não tratará ninguém com injustiça. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Então, esse é o assunto do livro. Então, há um livro que é exposto, onde é registrado tudo aquilo que o ser humano teve de boas ações, de más ações. A sua crença, a sua descrença, o que ele falou, o que ele fez. E em outro versículo também, Deus Altíssimo seja, diz: e a terra resplandecerá com a luz de teu Senhor. E o livro será exposto, e se fará comparecerem os profetas e as testemunhas, e todos serão julgados com justiça e não serão injustiçados. Então, denominamos essa parte, essa etapa de a exposição do livro e dos registros das ações e a exposição das testemunhas. Por isso, Deus Altíssimo seja também cita sobre aqueles que irão testemunhar, ou aquilo que irá testemunhar a favor, a nosso favor ou contra nós. Né? Deus Altíssimo seja, por exemplo, cita que os nossos próprios órgãos irão testemunhar ao nosso favor ou contra nós. Deus disse: وَنَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ. Iremos selar as suas bocas. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. E as suas mãos irão falar. E aí irão falar as mãos e os órgãos do corpo e os seus pés, e irão testemunhar por tudo aquilo que o ser humano fez. Aqui há um texto também onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita detalhes desse assunto. E a gente cita o texto para nós também aprendermos como é que assimilamos a crença. Esses são assuntos do invisível, assuntos de crença. Então, só nos baseamos naquilo que temos de fonte da revelação. Algum versículo do Alcorão ou uma palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que é autêntica. Então, sobre esse assunto das testemunhas, do livro exposto e do registro das ações, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, certo dia, quando estava com seus companheiros, ele sorriu a ponto de aparecerem os seus molares. Então é narrado, ele sorriu e o seu sorriso era tão grande que a gente viu os seus dentes molares. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: sabem do que estou a rir? Aí disseram para ele: Allahu wa rasuluhu a'lam. Deus e o seu mensageiro mais sabem. Então ele disse: estou a rir da alegação do servo no dia do juízo, quando ele dirá a Deus: Senhor meu, tu não tendes me resguardado da injustiça, o Senhor não me livrou e me protegeu da injustiça, que o Senhor é justo. Aí Deus irá dizer: sim. Então o homem irá completar: pois eu só aceito contra mim uma testemunha de mim mesmo. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz: Deus então dirá:
hoje bastarás tu para julgar-te, e bastarão os generosos escribas para testemunharem. Você mesmo será o seu juiz. E aqueles que escreveram as suas ações, os anjos que escreveram, esses serão também as suas testemunhas. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, conclui: então lhe é selada a boca e é dito aos seus órgãos, pronunciem. Então os seus órgãos pronunciam todas as suas ações. E aí é permitido, depois que esse ser humano fale, então ele diz aos seus órgãos: a maldição esteja convosco. Por vós eu estava a argumentar. Eu estava a defendê-los, como vocês testemunham contra mim. Entre os assuntos citados também sobre o dia do juízo e a vida eterna, a balança. Ou seja, existe uma balança onde são mensuradas as ações, são medidas e pesadas as ações do ser humano. Deus Altíssimo citou Al-Mizan, dizendo assim: instalaremos as balanças da justiça para o dia do juízo. Então nenhuma alma será injustiçada, no mínimo que seja. E se for o peso de um grão de mostarda, o traremos. E basta-nos por juiz. Ou seja, Deus Altíssimo cita a sua plena justiça e cita a balança. A balança na qual serão pesadas as mínimas ações. Entre outros textos onde é citado esse assunto da balança. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, por exemplo, ao nos incentivar a falar algumas palavras mencionando o nome de Deus, ele citou Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim. Aí, ao aconselhar que nós repitamos muito essa palavra, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi al-Azim, que significa louvado seja ou bendito seja Allah e bendito seja Ele que é o grandioso. Ele disse assim: duas palavras, elas são queridas para o misericordioso e são leves na língua e são pesadas na balança. Ou seja, é uma palavra que para você isso é leve você pronunciá-la. Palavras que são leves na língua, mas são pesadas na balança, ou seja, elas irão pesar muito na balança no dia do juízo. Que palavras são essas? Então ele disse: Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim. Então, aqui citou a balança. Outro termo também que é citado, e outro fato e ocorrência citados sobre o dia do juízo é as-sirat, que traduzimos como a ponte. Ou seja, uma ponte estendida sobre o inferno, na qual todos os humanos irão passar. Haverá aqueles que irão cair de pronto, haverá aqueles que irão ser salvos e haverá aqueles que poderão passar sem nada lhes atingir, aqueles que serão atingidos. Enfim, é uma provação e exame que Deus Altíssimo estabelece nesse dia. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre isso: e não haverá nenhum de vós que não tenha de passar por ele, porque é um decreto irrevogável do vosso Senhor, logo salvaremos. Aí depois Deus diz: então logo salvaremos os devotos e deixaremos ali genuflexos os injustos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre isso, e o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam, quando cita isso, ele cita a partir de uma revelação que ele tem da parte de Deus Altíssimo seja. Como lemos no Alcorão: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. E ele não fala por capricho, por própria vontade, ele não inventa, mas ele é uma revelação que Deus faz. Ele é uma revelação revelada. Então o profeta alaihi salatu wassalam sobre isso disse: e é suspenso as-sirat.
é suspensa a ponte sobre as margens do inferno. Eu e minha nação somos os primeiros a atravessar, e ninguém neste dia falará, exceto os mensageiros. Ninguém nesse dia irá falar, exceto os mensageiros, cujo pronunciamento será: ó Deus, salve, salve. Em árabe se diz Allahumma sallim, sallim. Eles irão pedir a salvação de Deus Altíssimo seja. Entre outros assuntos que fazem parte das etapas do dia do juízo e da vida eterna, temos Al-Kawthar, que seria a fonte que Deus Altíssimo seja concedeu ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, como a gente lê uma sura bem pequena que tem, que é a menor surata do Alcorão, Surat Al-Kawthar. A gente diz: Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Em verdade, agraciamos-te com Al-Kawthar. Então, reza, pois, ao teu Senhor. Então, o que é Al-Kawthar, com o qual Deus agraciou ao profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam? Entre os hadith que existem sobre esse assunto, sobre essa ocorrência, esse fato que acontece na vida eterna, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: na verdade, a minha fonte é mais extensa que a distância de Aila até Aden. Ou seja, citou duas cidades bem distantes, que eram conhecidas na época. Então, essa é a extensão da fonte que Deus me concedeu no dia do juízo. E essa fonte é mais branca que a neve, mais doce que o mel, e suas taças são mais numerosas que as estrelas no céu. Então, isso sobre a fonte. E o que é essa fonte? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: quem dessa fonte beber, jamais irá sentir sede. A pessoa que chega nessa fonte e dela pode beber com a permissão de Deus, terá a salvação. Depois disso, temos a intercessão, e depois da intercessão, o assunto do inferno e do paraíso. E concluímos com isso, inshallah ta'ala. Então, nós citamos várias etapas das etapas do dia do juízo. Citamos a ressurreição, a congregação, a exposição das ações e a apresentação das testemunhas, a exposição do livro. Também citamos a Sirat, a ponte. Também citamos Al-Kawthar. E temos, depois disso, a intercessão. O que é a intercessão? É algo que acontece no dia do juízo, e Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre isso: Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Quem poderá interceder perante ele a não ser com a sua permissão? Então significa que existe no dia do juízo a intercessão. Porém, nós, hoje em vida, não podemos pedir essa intercessão de ninguém, a não ser de Deus. Por exemplo, é idolatria a pessoa pedir ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, se dirigir assim: ó mensageiro de Deus, interceda por mim. Ó Jesus, interceda por mim. Ó Virgem Maria, interceda por mim. Ó Santo Fulano, interceda por mim. Porque são mortos e não ouvem as nossas preces. Porém, no dia do juízo, Deus irá conceder a muitas pessoas a intercessão, que eles poderão interceder. Irão interceder os mensageiros, os anjos, entre outros. Então, nós em vida, nesse mundo, em adoração a Deus, nós nos dirigimos a Deus e dizemos: ó Deus, conceda a mim a intercessão do seu mensageiro no dia do juízo. Ó Deus, me conceda no dia do juízo a intercessão de seu mensageiro. E no Alcorão e na Sunna nós temos vários tipos de intercessão. Em língua árabe, a intercessão então é ash-shafa'a. Ash-shafa'a.
E a crença na intercessão, então, é parte da crença no dia do juízo final, na vida eterna. E dentre os tipos de intercessão, nós temos a grande intercessão, ash-shafa'atu al-'uzma. Essa grande intercessão é a intercessão que Deus Altíssimo seja concede ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ela é uma intercessão exclusiva e particular do profeta alayhi salatu wassalam, e consiste na intermediação perante Deus para que o julgamento tenha início. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita em um texto muito longo que no dia do juízo as pessoas estarão congregadas. Como a gente disse, um dos pontos e fatos e ocorrências do dia do juízo é a congregação. As pessoas então estão congregadas à espera do julgamento de Deus. E estão com o sol a 1 milha de distância. E haverá aqueles que estão afogados em seu suor. Então estarão em grande tormento. Então irão procurar quem pode interceder perante Deus para que o julgamento tenha início. Então eles se dirigem até Adão. As pessoas umas falam às outras: Adão é o primeiro homem que Deus criou. O criou com as suas próprias mãos e fez e ordenou que os anjos prostrem a ele. Então vão até Adão e pedem: ó Adão, interceda por nós. E ele se nega. E aí vão até Abraão, até Moisés, até Jesus, até que chegam até Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam se dirige até Deus Altíssimo seja e prostra. E aí Deus Altíssimo seja diz para ele: peça e lhe será concedido, e interceda e será aceita a tua intercessão. Imaginem, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, nesse dia, ele cairá prostrado perante Deus. E ele diz: eu irei citar, pronunciar louvores que jamais alguém antes de mim citou. E jamais alguém pôde citá-los. E aí Deus diz a ele: levante a tua cabeça, peça e será atendido, e interceda e a sua intercessão será aceita. Então ele intercede para que o julgamento tenha início. Então Deus Altíssimo seja cita no Alcorão Sagrado isso como a posição gloriosa, ou seja, o nível, a posição que Deus irá dar para uma de suas criaturas no dia do juízo. E essa posição é concedida a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Deus Altíssimo seja disse em Surat Al-Isra, versículo 79, e pratica durante a noite orações voluntárias. Talvez assim teu Senhor te conceda uma posição louvável. Uma posição louvável. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, também cita sobre outros tipos de intercessão, além dessa grande intercessão que Deus concede a ele. Ele diz assim: a pessoa mais merecedora da minha intercessão é quem disse La ilaha illallah com pura intenção do fundo de seu coração. E entre outros tipos de intercessão que são citados, então, o importante aqui é a gente resumir e dizer: nós cremos na intercessão no dia do juízo, e faz parte dessa intercessão a grande intercessão do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Entre outros tipos de intercessão, o profeta interceder para que aqueles que são monoteístas e foram condenados ao inferno sejam retirados do fogo do inferno. Há textos sobre isso também. Há ainda intercessão para que Deus eleve os degraus de algumas pessoas que já estão no paraíso. Então tudo isso
faz parte desse nobre assunto. Até que então finalmente chegamos ao paraíso e ao inferno. O paraíso, que é a morada e que é o local que Allah subhanahu wa ta'ala criou para agraciar aqueles que foram crentes nele e que obedeceram a sua lei e que seguiram os seus mensageiros. A gente pode resumir e dizer: o paraíso é a morada de conforto preparada por Deus para os crentes piedosos, que creram naquilo que foi estabelecido por ele e foram obedientes a ele e aos seus mensageiros. Entre os dizeres do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, sobre o paraíso, ele disse: no paraíso há o que nunca um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem passou pelo coração ou pela consciência de um ser humano. E ao citar o paraíso, Deus Altíssimo seja, no Alcorão cita algumas de suas qualidades. Então cita, por exemplo, diz: por certo, os que creem e fazem as boas obras, esses são os melhores de toda a criação. Sua recompensa junto de teu Senhor são os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos para todo o sempre. Então, uma das qualificações do paraíso, que o paraíso é eterno, é uma morada eterna, que tem rios, rios de água pura, rios de mel, rios de leite. Tem tudo aquilo que o ser humano pode desejar. E aí, dentre os dizeres do profeta alaihi salatu wassalam sobre o paraíso, que é inimaginável para nós, Deus Altíssimo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz: ao adentrarem no paraíso, aqueles que entram no paraíso irão ouvir uma voz. Essa voz dirá: vocês terão plena juventude e jamais irão envelhecer. Terão plena saúde e jamais irão adoecer. Terão vida plena e jamais irão perecer, jamais irão morrer. E terão pleno conforto e jamais terão desconforto. Então, tudo aquilo que existe de defeitos, de falhas nesse mundo, não existe isso mais no paraíso. Existe a vida plena, a juventude plena, o conforto pleno. Né? Dentre os textos que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, cita sobre o paraíso, ele diz assim, sobre como são as pessoas no paraíso, por exemplo. O primeiro grupo que entrará no paraíso da minha nação terá a imagem da lua numa noite de lua cheia. Os que virão posteriormente como a mais radiante estrela no céu, e posteriormente serão níveis. Aí depois o profeta, que a paz de Deus seja com ele, diz: não defecarão, não urinarão, não exalarão catarro e não cuspirão. Ou seja, não tem mais os defeitos que normalmente o ser humano tem no nosso mundo. Seus pentes serão ouro, seus incensos serão al-ud, ou seja, um tipo de perfume. Sua transpiração será o almíscar. A transpiração do ser humano exala perfume. Sua criação será a de um só homem, todos iguais com a altura de vosso pai Adão. Isso sobre o paraíso. E sobre o inferno também tem muitos outros textos. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz, e aqui quando a gente cita isso, rogamos a Deus Altíssimo seja o paraíso e tudo que nos aproxima do paraíso, e rogamos a Deus a proteção e a fuga do inferno e tudo aquilo que aproxima do inferno. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, diz: vosso fogo é uma parte de 70 partes do fogo do inferno. O fogo que existe nesse mundo, imaginem, nós
Não podemos nos queimar nesse mundo com o fogo. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz: o fogo que vocês têm no mundo é uma parte de 70 partes do fogo do inferno. Foi dito: ó mensageiro de Deus, já era o bastante se no inferno fosse igual ao fogo desse mundo. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: foi adicionada a ela 79 partes, todas com o mesmo ardor. Rogamos a Deus Altíssimo seja a salvação do inferno e tudo aquilo e de tudo aquilo que leva ao inferno. Para finalizar, vou ler alguns versículos do Alcorão, onde Deus Altíssimo seja cita sobre o paraíso e algumas ações que levam ao paraíso. Porque, queridos irmãos, queridas irmãs, o mais importante ao ouvirmos sobre isso é termos a plena crença em tudo isso. E também, além disso, sabermos, na prática e objetivamente, o que devemos fazer. Eu sei que existe um inferno, que existe o paraíso. Então, o que me leva ao paraíso e o que me leva ao inferno e o que devo fazer para ser agraciado com o paraíso. Então, Deus Altíssimo seja, por exemplo, citou em Surat At-Tur, no versículo 17, por certo, os piedosos estarão em jardins e delícia. Por certo, os piedosos estarão em jardins e conforto. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Estarão felizes pelo que seu Senhor lhes conceder, e seu Senhor guardá-los-á do castigo do inferno. Então, estão felizes no paraíso. A segunda qualificação é que Deus os resguardou do inferno. Então, será dito a eles: comei e bebei com deleite, pelo que fazieis. Então, vocês aqui são agraciados, têm pleno conforto, comem e bebem, por quê? Pelo que vocês faziam no mundo. E aí cita algumas também das recompensas dentro do paraíso: reclinados sobre leitos alinhados, e falo-os-emos casados com hures de belos grandes olhos. E aos que creem e que sua descendência os segue com fé, ajuntar-lhes-emos sua descendência e nada lhes diminuiremos de suas obras. Cada qual será penhor do que houver logrado. Em contrapartida, a gente pode ler alguns versículos que falam sobre o inferno. E esses são só exemplos, assim, para a gente saber como é lido isso e como é assimilado o assunto da crença. Deus Altíssimo seja sobre o inferno, por exemplo, diz: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. E se fizer expor-se o inferno aos desviados. E depois disso, Deus Altíssimo seja diz: e lhes será dito: onde estão os que vós adoráveis? Então, será exposto o inferno. As pessoas estão condenadas, essas pessoas estão condenadas ao inferno. Então é dito para eles: onde estão os que vós adoráveis? Aqueles que vocês adoravam, onde estão para poderem salvá-los agora? Eles podem socorrê-los ou socorrem a si mesmos? Então serão nele empuxados eles e os desviados. Ou seja, tanto aqueles que foram adorados em vez de Deus, quanto os que foram desviados adorando-os, serão lançados ao fogo. E os partidários do Shaitã, todos eles. E ali eles irão disputar, irão uns dizer aos outros: nós estávamos em evidente descaminho quando vos igualávamos ao Senhor do Universo. E não nos desencaminharam senão os criminosos. Então, por acaso temos aqui intercessor ou amigo íntimo que possa nos salvar? Aí vem, então, por fim, o remorso e aquilo que eles imaginam naquele dia. E se tivéssemos retorno à vida, nós então seríamos dos crentes. Isso em Surat Ash-Shu'ara. Então, eu dei alguns exemplos de maneira bem rápida e citamos então esses fatos e esses acontecimentos ou ocorrências do dia do juízo,
ou da vida eterna. Então faz parte do dia do juízo, pós-fim do mundo, a ressurreição dos mortos, a congregação, o acerto de contas com a exposição das obras de cada ser humano, a exposição dos registros das obras de cada criatura, as testemunhas que irão testemunhar a favor ou contra o ser humano. Também faz parte da crença no dia do juízo, a ponte que é estendida sobre o inferno, sobre a qual todos irão passar. E nesse dia o pronunciamento dos mensageiros será: ó Deus, salve, salve, Allahumma sallim, sallim. Citamos também Al-Kawthar, a fonte que é concedida ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Citamos também a intercessão, que é de vários tipos. E também citamos, por fim, o paraíso e o inferno. Então rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie a tudo aquilo que leva ao paraíso e que nos livre de tudo aquilo que leva ao inferno. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.